Hoje muitos estão batendo no peito e dizendo: sou livre, faço o que quero, Deus me ama do jeito que sou. Mas o céu não está celebrando essa tal liberdade. Está chorando. Existe uma maldita forma de libertinagem que invadiu a mente de milhares de cristãos. Ela se esconde por trás de discursos bonitos, se infiltra em músicas de adoração, está presente nos stories dos influenciadores gospel e está condenando almas todos os dias. Não pense que isso é exagero. O que eu vou te dizer aqui pode não ser pregado na sua igreja. Pode ser ignorado por líderes que preferem manter a plateia confortável do que pregar a verdade. Mas a palavra de Deus não mudou. E o que hoje está sendo chamado de liberdade em Cristo, na verdade, é uma estratégia satânica para levar pessoas ao inferno. Sorrindo, é isso mesmo. Satanás não está mais tentando entrar nas igrejas com chifres e tridentes. Ele está entrando com versículos fora de contexto, com uma falsa graça que ignora o arrependimento, com promessas de uma fé leve, sem sacrifícios, sem cruz, sem renúncia. Eles dizem: não vai dar em nada. Deus entende. Todo mundo faz. Mas a verdade é que Deus não apenas não entende, Ele odeia. Essa geração transformou o pecado em estilo de vida, transformou a sensualidade em expressão de identidade, transformou o evangelho em autoajuda emocional. E quem tenta confrontar é taxado de religioso, fanático ou atrasado. Mas me diz, desde quando ser fiel à palavra virou atraso? Desde quando obedecer a Deus virou opressão? Você percebe a inversão maligna acontecendo diante dos nossos olhos? Essa tal liberdade virou um escudo para esconder adultério, pornografia, desonestidade, sensualidade e soberba. Mas não. Se engane, tudo o que é oculto será exposto, e o julgamento começa pela casa de Deus. Em 2 Pedro 2,19, a Bíblia diz: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. O que isso significa? Significa que essa falsa liberdade, que muitos estão pregando, não é libertação. É uma nova prisão, disfarçada de independência. E o mais grave, tem muita gente cantando, pregando e dançando dentro das igrejas com esse espírito de libertinagem no peito, achando que está agradando a Deus. Mas no mundo espiritual, estão espiritualmente mortos. Não pense que tudo isso aconteceu da noite para o dia. Essa libertinagem disfarçada de fé foi entrando aos poucos, como uma infiltração silenciosa nas paredes da casa de Deus. E quando perceberam, já estava nos altares, nos microfones, nos louvores, até virar doutrina. Sabe como começou? Com discursos bonitos, envolventes, que massageiam o ego e anestesiam a consciência. Frases como: você é livre para ser quem Deus te criou para ser. Não deixe a religião te prender. Você não deve nada a ninguém, só a Deus. Não é sobre regras, é sobre relacionamento. Tudo isso parece certo, até que se torna veneno. Porque a verdade é que sim, temos um relacionamento com Deus, mas Ele deixou mandamentos. Ele nos chama à obediência, à santidade, ao sacrifício. Cristo não morreu na cruz para você viver sua verdade. Ele morreu para que você morresse para o mundo e vivesse a verdade dele. Mas hoje, o evangelho que pregaram para essa geração é diferente. É um evangelho que diz: faça o que te faz feliz. Deus não quer te limitar, quer te libertar. Só que libertação sem direção é perdição. E a igreja, com medo de ser taxada de moralista, de perder membros, foi se calando. Aos poucos, parou de confrontar. Aos poucos, começou a tolerar. Depois, começou a aceitar. E agora, em muitos lugares, passou a ensinar. Sim, ensinar libertinagem como se fosse graça. Púlpitos que pregam liberdade, mas escondem a escravidão do pecado. Líderes que falam de amor, mas escondem o juízo. Influenciadores gospel que vestem sensualidade e falam de Jesus na mesma frase, com um sorriso no rosto, como se Deus fosse cego. Mas Deus não é cego, Ele é santo, e tudo isso tem um preço. Gálatas 5,13 já alertava: vós fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja,
A liberdade que vem de Deus não nos dá licença para viver como queremos, mas como Ele quer. E tudo aquilo que chamamos de liberdade, mas que nos afasta da palavra, é mentira. Eu vou expor com detalhes quais são os sinais claros dessa liberdade satânica que estão dentro das igrejas, nos gestos, nas falas, nos comportamentos. E o mais assustador, como isso se tornou comum entre os jovens, líderes e até nas crianças. Você ainda quer ver a verdade? Sabe qual é o problema mais grave? É que esse tipo de pensamento, essa liberdade sem freio, está sendo normalizado até dentro dos púlpitos. Alguns líderes têm medo de perder membros, medo de parecerem radicais, ou simplesmente se renderam à pressão de um mundo que chama o pecado de amor e a verdade de preconceito. Eles suavizam o discurso, usam palavras bonitas, moderninhas, adaptadas. Não dizem mais pecado, dizem falhas humanas. Não dizem mais arrependimento, dizem processo de evolução. E o que antes era confrontado com a autoridade da palavra, agora é aplaudido como se fosse uma nova revelação divina. Mas a verdade continua gritando na consciência de quem ainda teme a Deus. Liberdade sem limites é a escravidão mais cruel que existe, porque a pessoa se acha livre, mas está presa. Preso à carne, preso à aprovação dos outros, preso aos seus próprios impulsos que crescem como víboras dentro da alma. Preso ao ego que não suporta ser contrariado. E quanto mais essa falsa liberdade é defendida como expressão de amor, mais vidas afundam no vazio, na culpa oculta, nas consequências emocionais e espirituais que ninguém vê no feed. Juventude está sendo treinada para rir do sagrado, para zombar da santidade, para seguir o coração, mesmo que o coração seja enganoso e perverso. Como diz Jeremias 17:9. Estão sendo treinados a acreditar que se sentir bem é mais importante do que ser correto. E o pior, muitos só vão perceber o abismo quando já estiverem caindo, quando a dor bater, quando a alma gritar, quando os relacionamentos forem uma bagunça emocional, quando o corpo estiver adoecido por escolhas livres, quando a presença de Deus parecer distante, porque foi trocada por aplausos humanos. E aí, quando tudo desmorona, vêm as perguntas. Por que Deus permitiu? Por que minha fé esfriou? Por que nada preenche mais? Mas ninguém se pergunta onde foi que aceitou o conselho do mundo e rejeitou a voz do Espírito. A Bíblia nunca deixou margem para esse tipo de liberdade sem santidade. Ela é clara, direta, dura. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Mas sabe qual liberdade ele está falando? A liberdade do pecado, não a liberdade para pecar. E isso é o que poucos querem ouvir. E então, quando esse discurso de liberdade alcança os altares, o estrago se torna ainda mais profundo. Pastores e líderes que deveriam alertar o rebanho começam a suavizar o pecado. Trocam a verdade que confronta pela mensagem que conforta. Pregam sobre amor, mas omitem o arrependimento. Falam de graça, mas ignoram a justiça. A Bíblia vira enfeite. Versículos são usados como desculpas, não como espada. E o povo, faminto por direção, recebe migalhas de autoajuda, quando o que precisavam era alimento espiritual sólido, que fere no começo, mas cura no final. Há igrejas hoje que fazem campanhas para abraçar a diversidade, mas não a diversidade de dons espirituais, e sim de comportamentos que a palavra chama de imundícia. Transformaram a casa de Deus em palco de vaidades, em festa da carne disfarçada de louvor. Você entra e não sabe mais se está num culto ou num espetáculo teatral. Luzes, fumaça, dança, roupas justas, sensualidade, e tudo isso chamado de adoração moderna. Mas o que os céus veem? Idolatria, prostituição espiritual, uma geração que diz amar a Deus com os lábios, mas vive como se ele não existisse. Essa tal liberdade tem levado pessoas a celebrar o erro. O erro agora é motivo de orgulho. Você percebe? O pecado virou bandeira. E quem ousa confrontar
É chamado de fanático, ultrapassado, religioso. Mas Jesus nunca foi politicamente correto. Ele expulsou cambistas, chamou líderes de hipócritas e disse sem rodeios: vai e não peques mais. Ele não acalmava consciências sujas, ele as lavava com sangue. Mas hoje, querem um Cristo que aceita tudo, que concorda com tudo, que nunca exige mudança. Esse não é o Cristo da cruz. É um ídolo fabricado por uma geração que prefere um Deus à sua imagem. E o pior, muitos já estão colhendo os frutos dessa liberdade. Casamentos destruídos, identidade fragmentada, confusão mental, vazio espiritual e um silêncio desesperador da parte de Deus. Porque Ele não habita onde o pecado é celebrado. Ele não unge aquilo que Ele mesmo condenou em sua palavra. Deus não vai descer para participar de um culto onde Ele foi deixado do lado de fora. O Espírito Santo se afasta e o homem nem percebe. Ele segue cantando, pregando, reunindo multidões, mas Deus já não está mais ali. Você entende agora por que é tão sério? Não estamos falando de opiniões pessoais ou tradições religiosas. Estamos falando de salvação, de eternidade, de um céu que se fecha e um inferno que se abre cada vez que uma alma troca a verdade por conveniência. O Evangelho não é um contrato de permissões, é um chamado à renúncia. E quem não estiver disposto a negar a si mesmo, jamais entenderá o que significa seguir a Cristo. Eles querem pintar o pecado com cores vivas, dar-lhe perfumes, chamar de expressão individual, de descoberta pessoal. Dizem: eu sou assim, Deus me entende. Mas não é o Deus da Bíblia que está sendo invocado nesses discursos. É uma versão inventada, moldada ao gosto de quem não quer abrir mão da carne. A palavra é clara: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Eles zombam hoje, mas a colheita vem, e é amarga. Os que promovem essa falsa liberdade são, na verdade, instrumentos de confusão. Pregam que amor é amor, como se esse argumento fosse suficiente para validar todo tipo de perversão. Mas será que amor justifica tudo? É amor deixar uma alma mergulhar no abismo, aplaudindo sua queda? É amor incentivar alguém a viver contra tudo o que o Criador orientou? Isso não é amor. Isso é ego disfarçado. É cumplicidade no pecado. É permitir que o outro se destrua, sorrindo. A libertinagem moderna foi maquiada com palavras doces: inclusão, respeito, aceitação. Mas por trás desses termos, muitas vezes se esconde uma rebelião aberta contra Deus. Ninguém quer mais ouvir sobre arrependimento. Ninguém quer mais saber de cruz, de negar a si mesmo. Hoje, tudo gira em torno do eu. Meus desejos, meus sentimentos, minhas verdades. A cruz foi trocada por um espelho. E é aí que o diabo triunfa. Porque ele não precisa tirar sua Bíblia da estante. Ele só precisa te convencer de que ela não é mais suficiente. Ele só precisa te fazer acreditar que seus sentimentos são mais sagrados que a voz do Espírito. Quando isso acontece, você pode até frequentar cultos, ouvir louvores, até dar glória a Deus. Mas por dentro já está completamente desconectado. Porque se o pecado já não incomoda, se a palavra já não confronta, então o Espírito Santo já não está mais ali. Muitos estão nas igrejas hoje, mas vivem como se Deus fosse cego. Acham que Ele não vê os sites acessados de madrugada, que Ele não escuta as conversas por trás do louvor, que Ele não repara no tipo de liberdade que se prega com tanta paixão nos púlpitos. Só que a Bíblia avisa: há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles é a morte. Provérbios 14:12. E esse parecer direito é justamente o mais perigoso. A mentira da libertinagem é que você pode ter tudo: Deus e o mundo, santidade e sensualidade, cruz e conforto. Mas o Evangelho nunca prometeu isso. O Evangelho sempre foi sobre renúncia, transformação, santidade. Não há meio termo. Não existe salvação sem arrependimento. Não existe céu para quem se recusa a deixar a vida de lama. Mas o que se vê hoje é uma geração que diz: eu sou de Deus, mas vive como se o inferno fosse um mito.
Essa é a geração do não tem nada a ver. Cada pecado é rebatido com essa frase: não tem nada a ver, Deus conhece meu coração. Sim, Deus conhece. E é justamente por isso que a advertência é tão dura. Porque ele vê além das aparências. Ele vê a intenção, o orgulho escondido, o prazer no erro. E isso ele não tolera. Não importa o quanto se tente justificar, o juízo virá e será justo. É exatamente isso que Satanás quer. Uma geração que ouve a palavra, mas não a obedece. Que cita versículos, mas vive como se Deus fosse uma piada. Que levanta as mãos no culto, mas se entrega à imoralidade fora da igreja como se fosse algo inofensivo. Eles esqueceram que o Deus que salva também julga. Que o Deus que perdoa também disciplina. Que o Deus que ama também corrige com vara de justiça. A libertinagem está anestesiando a consciência espiritual de muitos. Estão convencidos de que Deus entende. Todo mundo faz. É normal sentir prazer. Mas o que a Bíblia diz? Segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Ou seja, se a tua liberdade te afastou da santidade, isso não é liberdade, é escravidão disfarçada. E o pior, muitos hoje ensinam essa escravidão como se fosse evangelho. Dizem que Deus quer que você viva o agora, que seja você mesmo, que não reprima seus desejos. Mas não foi isso que Cristo ensinou. Ele disse: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O evangelho de hoje quer massagear egos, mas o evangelho verdadeiro mata o ego para que Cristo viva em nós. Você já percebeu como essa liberdade moderna sempre termina em culpa, vazio e vergonha? Prometem prazer e entregam feridas. Prometem amor e geram traumas. Prometem aceitação e cobram um preço altíssimo da sua alma. Enquanto isso, o inferno vai abrindo as portas, porque muitos estão brincando com o pecado e zombando da santidade de Deus. Talvez você ache que estou exagerando, que isso tudo é só religiosidade. Mas pare e pense. Se o seu estilo de vida não te confronta, não te corrige, não te faz chorar diante de Deus, então talvez o Espírito Santo já tenha sido silenciado aí dentro. Porque onde ele habita, há temor. Onde ele reina, há transformação. Onde ele é bem-vindo, não há espaço para a imundície mascarada de liberdade. Você pode até tentar justificar seus hábitos com desculpas bonitas. Pode usar versículos fora de contexto. Pode se cercar de pessoas que aprovam suas escolhas. Mas diante do trono de Deus, não haverá plateia. Não haverá likes, nem comentários. Vai ser só você e a verdade nua e crua da sua vida diante do justo juízo. E é nessa hora que muitos vão perceber que a tal liberdade que tanto defenderam era só uma corrente dourada presa ao inferno. Porque a verdadeira liberdade que Cristo oferece não é viver sem limites. É ser livre do pecado que te escravizava. Mas o que é essa tal liberdade que eles tanto defendem com unhas e dentes? É liberdade mesmo? Ou escravidão maquiada? Porque se for liberdade, por que tantos vivem ansiosos? Por que, mesmo cercados de prazeres, tantos se sentem vazios ao deitar a cabeça no travesseiro? Essa geração trocou o temor de Deus por curtidas. Trocaram a santidade por performances baratas. Chamam de liberdade o que nada mais é do que um desespero por aprovação. Um grito silencioso por identidade, por sentido, por um amor que esse mundo não pode dar. E o diabo, mestre da ilusão, continua oferecendo maçãs envenenadas. Mas agora elas vêm com glitter, com filtros, com trilha sonora empolgante e frases de autoajuda. Só que por trás do discurso de "seja livre, siga seu coração", o coração está sendo levado à beira do abismo. Essa liberdade que zombam da Bíblia, que pisam em tudo que é sagrado, não é nova. Desde o Éden o inimigo sussurra: você pode tudo, Deus só quer te controlar. E a história se repete. Geração após geração, o ser humano escolhe ser seu próprio Deus, até descobrir que não pode nem controlar a própria mente, quanto mais o seu destino eterno. A verdade é que toda liberdade que desonra a Deus se transforma em cativeiro. E mais cedo ou mais tarde, o preço chega. Chega em forma de depressão, de casamentos destruídos, de vícios escondidos, de noites mal dormidas.
de lágrimas que ninguém vê, de uma alma gritando por socorro enquanto o corpo exibe sorrisos vazios. E é justamente aí, quando tudo desaba, que muitos lembram da cruz. Mas às vezes já não há mais tempo. Às vezes a mente já está tão cauterizada que, mesmo diante do caos, preferem continuar a se afundar do que se humilhar diante de Deus. E isso é o mais assustador. A libertinagem não apenas destrói, ela emburrece. Ela rouba a sensibilidade da alma. E aos poucos, a pessoa já não ouve mais a voz de Deus, não sente mais dor pelo pecado, não vê mais sentido em se arrepender. Ela apenas vive, ou melhor, sobrevive, achando que está no controle, mas sendo levada direto para a perdição. Eles não querem ouvir. Quando a verdade dói, eles preferem o silêncio. Preferem que os púlpitos ofereçam mensagens doces, superficiais e motivacionais, que façam cócegas nos ouvidos, mas não confrontem os pecados que estão afundando suas almas. E o que mais assusta é que muitos desses líderes sabem que estão alimentando um rebanho com veneno disfarçado de mel. Sabem que estão ungindo com óleo quem nunca se arrependeu. E mesmo assim, continuam, porque é mais lucrativo manter as pessoas confortáveis do que despertá-las do sono espiritual. A libertinagem se tornou entretenimento. Ela está nas músicas que eles cantam aos gritos, sem nem perceber o espírito por trás da letra. Está nas dancinhas que viralizam e são reproduzidas até por crianças que mal aprenderam a falar. Está nos filmes, nas conversas, nas roupas, nas opiniões que se impõem como verdades absolutas. E quando alguém se levanta para dizer: isso não é liberdade, isso é escravidão do pecado, esse alguém é atacado, chamado de fanático, de religioso, de ultrapassado. Mas eu te pergunto, Jesus foi aplaudido por dizer a verdade? Os profetas foram elogiados por confrontar o povo? João Batista morreu aplaudido? A verdade sempre custou caro, sempre incomodou, sempre separou e sempre salvou. Porque somente a verdade liberta. Não há redenção sem arrependimento, e não há arrependimento onde não há confronto com a luz. Você pode escolher agora. Pode seguir o fluxo e continuar dizendo que está tudo bem, que Deus conhece teu coração. Ou pode parar, olhar para dentro e permitir que o Espírito Santo te mostre a sujeira que precisa ser lavada, porque ainda há tempo, ainda há misericórdia, ainda há um caminho de volta, mas saiba, a porta é estreita. E nem todos estão dispostos a passar por ela. A maioria vai preferir continuar ouvindo os pregadores do conforto, os que dizem, vai dar tudo certo, mesmo que a alma esteja mergulhada em imundície. Mas se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você quer mais. Algo dentro de você sabe que não nasceu para viver uma fé morna, uma santidade maquiada, uma liberdade falsa. Você foi chamado para ser templo, não vitrine. Para ser separado, não adaptado. Para viver em espírito e não segundo a carne. E se essa mensagem ardeu no seu peito, não ignore. Isso não é só mais um vídeo. É um alerta. É um chamado. Talvez o último antes do silêncio eterno. Não endureça o coração. Não adie. Mas o inevitável. O tempo da graça ainda está de pé, mas a porta não vai ficar aberta para sempre.